Irmãos, uma boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que bom que você pôde estar conosco nesta noite. Ainda dá tempo ainda de comunicar com outros ainda e pedir a outros que também venham participar conosco, venham aí aprender mais um pouco da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, sua família. Já já nós vamos dar um início aí, tá bom? Essa noite nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre as parábolas de Jesus. E temos hoje uma parábola muito interessante, um pouco parecida com a que nós falamos quarta-feira passada, mas nós temos aí um aprendizado muito grande nessa parábola de hoje. A parábola do trigo e do joio está em Mateus 13, 24 a 30. Jesus falando dessa parábola. E Mateus 13 também, 36 a 43, Jesus explicando aí essa parábola. Então nós vamos ver o que Deus tem para nós essa noite, tá bom? Mas antes, compartilhe com outros aí, dá tempo de você compartilhar esse estudo no seu Facebook, para que outros possam ser alcançados com a palavra de Deus, tá bom? Que Deus os abençoe. Vão chegando, tem alguns irmãos que estão chegando, graças a Deus. Nós vamos já dar aí o início então ao nosso estudo, tá? Irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Temos irmãos que ainda estão chegando, outros com certeza estarão aí entrando mais para frente. Então nós vamos dar início ao nosso estudo. Se você tiver aí a sua Bíblia perto de você, eu vou estar lendo aqui um texto da palavra de Deus, o texto para a nossa meditação nesta noite. Mateus 13, 24 a 30. Mateus 13, 24 a 30. Está assim registrado: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai, pois, primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vamos orar a Deus, pedir a Deus a orientação dele. Pai querido, Senhor nosso, louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Obrigado por este momento aqui, ó Pai, e que possa ser
um momento de aprendizado da Tua Palavra. Abençoa-nos, ó Deus, que este possa ser o nosso alimento e assim fortalecer, ó Deus, a nossa fé cada dia mais e mais no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a parábola que eu trabalhei quarta-feira passada, ela também falava de um semeador, ela também falava de semente, ela também falava a questão também do campo. Porém, essa parábola, por ter quase as mesmas coisas, as mesmas características, ela torna-se um pouco diferente, porque aqui nós encontramos aqui um agricultor, né? Um dono de um campo. Na parábola passada, nós falamos sobre vários solos: o solo rochoso, o solo onde há os espinhos, o solo fértil, o solo no caminho. Nós falamos 4 partes diferentes, mas apenas de um campo, aonde o campo todo o campo tem essas 4 características de solo: espinhos, rochoso, solo, né, duro, aquele solo do caminho. E aqui nós encontramos apenas um campo. O Senhor Jesus, ele deu uma outra parábola, e da mesma forma que a anterior, no início os seus discípulos não entenderam. Lá no versículo 36 em diante, diz que Jesus, quando ele chegou em casa, os seus discípulos vieram arguir: Senhor, nos explique aquela parábola, nos explique aquilo ali, nós não entendemos. De novo, nós não entendemos. Nós temos que ver aqui que o Senhor Jesus novamente pegou algo do cotidiano que eles tinham para trazer-lhe a mensagem. Essa mensagem aqui não é uma mensagem para aquele tempo ali, vamos dizer assim. Ele proferiu naquele tempo, mas é uma mensagem futura, das coisas que ainda viriam a acontecer, que ainda não aconteceram nos nossos dias, mas que irão ainda acontecer. O Senhor Jesus, ele disse: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente. Este homem aqui, Jesus compara com ele mesmo, né? Ele é o filho do homem. Boa semente no seu campo. Essa boa semente que ele semeou aqui são os filhos do reino, são os filhos que foram salvos pelo seu sangue na cruz, foram aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo. E ele continua dizendo: no seu campo. O campo aqui que ele está se referindo, quando ele está explicando aos seus discípulos, é o mundo. É o mundo. Então, note aqui que ele é o Criador de todas as coisas. Ele já diz aqui: o campo, ele é dono do campo. O campo é o mundo. Antes, a gente não vai tratar aqui de 2 tipos de pessoas criadas por Deus. Deus criou apenas um ser humano, mas com a queda, o diabo veio a iludir o ser humano, a tomá-lo para si, até o ponto dos seres humanos serem chamados filhos do diabo, filhos do maligno. A gente vai ver um pouco mais para frente aqui. Então, semeou boa semente, o homem é Jesus, a boa semente é o reino, né, os filhos do reino. O campo é o mundo, Jesus é o dono desse campo, e veio o inimigo dele e semeou o joio. Esse inimigo a que se refere aqui é o diabo. Veio o diabo e semeou aqui o joio. O joio aqui é considerado como os filhos do maligno, os filhos do diabo.
aquelas pessoas que realmente são usadas pelo diabo, são aí iludidas pelo diabo a fazerem a vontade dele. Bom, o campo, como o mundo aqui, ele é aqui considerado pertencente a Jesus, o dono deste mundo, e ele, como dono, ele é o criador de todas as coisas. E como eu disse aqui, ele não criou dois tipos de pessoas, filhos do Deus e filhos do maligno. Ele criou o ser humano que, infelizmente, pelo pecado, ele foi iludido pelo diabo e se tornaram filhos do diabo, entre aspas, porque não foram criados, mas foram como que adotados por ele, criados por ele aqui. Essa parábola, ela apresenta as mesmas verdades de anteriormente aqui. Nós precisamos vê-la como algo que ainda irá acontecer. O dono do campo aqui, ele viu que algo tinha acontecido. Os seus ceifeiros aqui, os seus empregados, ao perceberem, haviam notado que o joio estava crescendo no meio do trigo. Quando você compara o joio, não sei se você já chegou a ver, no início ele é muito parecido com o trigo. Realmente, só mesmo quando o trigo começar a florescer, começar a dar os seus frutos, é que você consegue aí identificar um ao outro, né? Como Mateus diz, né? Pelos frutos o conhecereis, né? Então, quando ele começa a florescer, a nascer o trigo, aí você percebe ali a diferença. O agricultor, ele deixa o trigo crescer, ele deixa o joio crescer junto com o trigo, porque ele entende que ele não poderia tirá-lo ali. Por quê? Ao plantar-se o joio junto com o trigo, as raízes se entrelaçaram lá dentro da terra. E se ele puxar o joio, o trigo sai junto. E note que se ele fizesse isso, ele iria ter uma péssima colheita, talvez não sobraria quase nada da sua colheita. Então ele foi inteligente. Até porque o inimigo gostaria que ele fizesse isso mesmo, fosse lá e arrancasse tudo, para que o trigo também viesse a morrer e ele perdesse ali a sua colheita. Note o seguinte: ele vai deixando crescer, e os seus ceifeiros veem que algo aconteceu, e ele logo fala: eu sei quem foi, foi o inimigo. Por mais que aqui os ceifeiros, os seus empregados, falem com ele: o senhor não plantou boa semente? O que aconteceu? Não, eu plantei sim, mas veio alguém, um inimigo, e semeou o joio no meio do trigo. E quando você olha hoje a igreja evangélica brasileira, você vê ali aquele campo, aquele trigo nascendo, e não sabe de fato quem é quem ali dentro da igreja, quem é quem, mas o Senhor Jesus, ele sabe quem que é. Nós não percebemos isso, mas ele sabe. O que o agricultor aqui falou? O que o dono do campo falou? Você vai deixar ele crescer, e quando chegar aqui a colheita, a hora certa, vocês tiram o joio, amarram-o em feixes para ser queimado, e depois colhem o trigo e guardem esse trigo no celeiro. Note que até o trigo, até o joio, ele iria aproveitar depois totalmente. A colheita não foi perdida. O joio ia servir para ser queimado depois, com alguma coisa que ele iria fazer lá. Bom, mas o que Jesus está querendo dizer aqui, está querendo falar aqui, das coisas que ainda iriam acontecer. Jesus ainda não havia morrido aqui, não havia sido crucificado, mas ele estava se referindo a algo futuro,
algo glorioso, que o inimigo que semeia aí os seus filhos, os filhos do inimigo, para tentar iludir aí a boa semente que são os filhos do reino, para atrapalhar o crescimento, para tentar fazer com que seja arrancado antes da hora, esse inimigo ele será derrotado, ou melhor, ele já foi derrotado com a morte de Cristo lá na cruz, que é o diabo. Então, nós temos aqui duas coisas para a gente observar: os filhos do reino e os filhos do maligno. Os filhos do reino são aqueles que são salvos por Cristo Jesus, e os filhos do maligno são aqueles que são usados pelo diabo para tentarem ou atrapalharem os filhos do reino aqui. Essa colheita que o dono do campo aqui se refere, segundo Jesus, é a consumação do século. É a consumação do século, o que viria de vir. E é interessante, porque quando Jesus descreve as coisas que iriam de vir, ele fala com muita seriedade aqui. Ele explica para os seus discípulos o que iria acontecer, as coisas que iriam acontecer através dessa parábola. Quem é considerado como joio e quem é considerado como trigo, eles terão os mesmos destinos que essa parábola aqui está nos mostrando. Aqui são, vamos dizer assim, dois destinos. Aqueles que são filhos do reino, como eu disse aqui, foi aqueles que durante a caminhada de Jesus, até antes da sua volta, aceitaram a Cristo, ouviram a palavra de Deus. Que palavra é essa? É essa, a palavra, a Bíblia, que aqui está, que você tem na sua casa. Ouviram que eles precisavam de um Salvador, ouviram que o tipo de vida que estavam levando não era bom e os levaria para o inferno. Então essa mensagem entrou no coração, e essa mensagem mudou a vida, e eles passaram então a ter a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, mudando o seu modo de vida, seu modo de falar, seu modo de pensar, seu modo de agir. E tudo que a pessoa recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele tem totalmente a sua vida transformada, e são considerados aqui filhos do reino. Que reino é esse? O reino de Deus. O reino de Deus. Mas, e esses são o trigo, que é aqui, como eu li aqui, é guardado pelo dono do campo. Separa o joio, pega o trigo, separa-o, guarda-o num lugar seguro, guarda-o para ficar seguro. O joio, aqui, ele é considerado como aquelas pessoas que na sua vida não quiseram nada com Cristo, não quiseram entregar a sua vida a Jesus, porque não quiseram mudar a sua vida, preferem continuar andando conforme a sua vontade, ou seja, fazendo aquilo que é do próprio agrado. Aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, eles passaram a viver para agradar a Deus. Aqueles que não quiseram fazer isso, eles continuam vivendo para agradar a si mesmos. E tudo que eles fazem, acabam que ainda não sentem satisfação naquilo ali. A vida é muito curta. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, talvez você já tenha visto, a vida é muito curta, nós temos que aproveitar o máximo possível, então nós vamos passear, farrear bastante, depois a gente olha isso aí. Mas a verdade é, meus queridos, que nós não sabemos quando chegará a nossa hora. Hoje nós estamos bem, estamos nos sentindo bem, estamos caminhando, mas amanhã talvez não. E precisamos, em determinada hora da nossa vida, tomarmos uma posição. A nossa vida, ela vai ter um fim, nós não sabemos quando, mas que tipo de pessoa eu estou sendo aqui? Eu estou sendo o joio ou o trigo? Podemos dizer assim. Vamos pensar
dessa forma. Eu estou sendo o joio ou eu estou sendo o trigo? Aqui está muito claro o que acontece com ambos. O joio só serve para ser o quê? Queimado. O trigo foi guardado, foi protegido em um local seguro. O trigo é necessário para o dono do campo. O dono do campo trabalhou para que esse trigo, fosse produzido, para que esse trigo viesse aí a ser utilizado. Então ele guarda esse trigo com maior carinho, maior cuidado, porque ele sabe o trabalho que deu. Então, como eu disse aqui, as pessoas que não querem nada com Cristo, que preferem aí ser chamados aí, ou querendo ou não, são aí filhos do maligno, mesmo a pessoa não aceitando, mas aqueles que não querem ser filhos de Deus, eles tornam-se filhos do maligno. Infelizmente essa é a realidade. E o versículo aqui 36 até o 43, eu vou ler uma parte desse versículo que diz assim: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O joio será recolhido. A pessoa que não quer nada de compromisso com Deus será recolhido e lançado no fogo. Essa é a realidade. Jesus está apontando aqui para algo que vai acontecer ainda. Não sabemos quando. Ele voltará aqui novamente. Nós não sabemos quando. Mas a palavra de Deus nos fala sim, que Ele voltará. O Senhor Jesus, Ele deixou registrado aqui também, Mateus 25, versículo 31 diante, o grande julgamento. O grande julgamento. Mateus 25, 31 em diante. Depois você pode pegar a sua Bíblia e estar lendo aí. Aqui está escrito que o Senhor Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. Quando Ele voltar, todos os mortos, desde Adão e Eva até hoje, ou até quando Ele voltar, ressuscitarão para esse julgamento. Então, o que vai acontecer nesse dia? Nesse dia, o trigo, aqueles que são considerados trigo, o Senhor Jesus fará o seguinte: Ele vai pedir para que se coloquem à sua direita. Venham, coloque-se aqui à minha direita. Aqui. E fará por aqueles que não quiseram nada com Deus, aqueles que não quiseram compromisso com Deus, que eram o joio, que era muito parecido com o trigo, mas não era o trigo, né? Veja bem, o que ele vai dizer para essas pessoas que são o joio, que se parecem com o trigo, mas não são. Eles crescem junto, eles são idênticos ali, você não consegue diferenciar, só quando floresce o trigo. Mas olha só o que vai acontecer. O rei vai falar com ele, o Senhor Jesus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O trigo, o joio, é amarrado e lançado no fogo. Mas veja bem o que eles questionam aqui. Aqueles que foram serão lançados no forno, no fogo, ou seja, o joio misturado no meio do trigo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor,
quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então ele responderá: em verdade vos digo que sempre que eu deixar de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixar de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Quem nós somos? A grande questão é: nós estamos caminhando aqui neste mundo, e a nossa vida irá até quando? Você pensa em viver até quantos anos? Se eu pudesse, até os 150 estava bom, mas a gente não vai chegar lá. Não tem como, meus queridos, nós datarmos para nós: eu vou viver tantos anos, porque nós não sabemos o dia de amanhã. A grande questão para você pensar nessa noite é se você está sendo o joio ou o trigo. Talvez você está sendo o joio, crescendo junto com o trigo, parecendo com o trigo. Mas quando Jesus voltar, como essas pessoas aqui, mas quando é que nós não te assistimos? Quando é que nós não te ajudamos? Estavam misturados, estavam juntos, pareciam crentes, pareciam cristãos, pareciam gente boa, pareciam colaborar, mas na verdade eram o joio no meio do trigo. Nós precisamos pegar isso e aplicar no nosso coração, porque o nosso futuro depende de termos a Cristo ou não como nosso Senhor e Salvador. A mensagem tem sido pregada, tem chegado até você, e aqui o que nós falamos aqui está na palavra de Deus. Você pode conferir aí tudo que aqui foi dito. Não há aqui segundas intenções de iludir, nem ludibriar ninguém para enganar, para fazer parte da igreja. Eu fico muito feliz quando alguém se converte a Cristo. Se não vier para a nossa igreja, ou se estiver em outra igreja, bom, graças a Deus por isso. Mas nós precisamos fazer esse alerta a todos: cuidado para não sermos esse joio, cuidado para, às vezes a gente pensa que está tudo bem conosco, mas na verdade não está. O joio vai crescendo aqui, vai crescendo junto com o trigo, parecendo o trigo, tomando o mesmo alimento com o trigo, no mesmo solo com ele, sendo regado às vezes, não sei, sendo cuidado, mas vai chegar uma hora que vai precisar ser aí identificado. E aí? Eu digo isso porque enquanto nós estamos vivos, nós temos a possibilidade de mudar a nossa situação. Se você se considera aí hoje um joio, por exemplo, há uma grande possibilidade de você se tornar um trigo. Se você receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, não estou dizendo que a sua vida ficará mil maravilhas e todos os seus problemas irão ser resolvidos, porque não irão. A palavra de Deus nos ensina isso. No mundo teremos aflições. O próprio Senhor Jesus disse isso, e Ele mesmo passou por aflições na sua vida, porque nós não passaríamos. Mas o que faz a diferença em nós é o nosso futuro, aonde estaremos passando a nossa eternidade, como trigo que, quando fomos colhidos, como fomos separados no grande julgamento, como eu disse aqui, para onde você irá quando você chegar diante do Senhor Jesus no grande dia? Para onde você chegará? O que você irá ouvir do Senhor Jesus? Apartai-vos de mim para o fogo? Ou vinde benditos de meu Pai? Com certeza, no seu pensamento agora, está assim: vinde benditos de meu Pai. Mas você tem certeza disso? Tem certeza que você é um trigo? Tem certeza que você vai ser colhido? Que você vai ser guardado? Que você vai ser separado para a sua direita? Cuidado, porque muitos naquele dia do grande julgamento pensaram que eram cristãos, pensaram que estavam vivendo uma vida tranquila e que seriam levados para o céu. Seriam levados para o céu. Eles achavam que estava tudo certo,
mas ouviu do Senhor Jesus: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vai ser muito duro ouvir essas palavras, será muito duro ouvir isso, mas infelizmente isso irá acontecer caso você não tenha Cristo como seu Senhor e Salvador. Aqui neste campo não há nenhuma possibilidade do trigo, do joio virar trigo, mas na sua vida há a possibilidade de você, que é um joio, se tornar um trigo. E isso somente com Cristo Jesus. Jesus está apontando aqui para Ele mesmo. Jesus está aqui nos alertando por algo futuro. Veja bem. E por mais que a gente fale que Jesus voltará, que esse mundo terá um fim, que precisamos tomar uma atitude em nossa vida, mesmo assim, mensagem após mensagem tem entrado num ouvido e saído no outro. Tem muitas pessoas que dizem: amanhã. Outro dia, conversando com uma pessoa, ele disse: eu preciso voltar para a igreja. Não, eu quero voltar para a igreja, eu preciso fazer parte, fiz parte muitos anos, não é? Mas nunca volta, nunca toma atitude. Amanhã ou depois, se morrer, para onde irá? Não é? Então, o dono do campo semeou a boa semente, veio o inimigo, semeou o joio, o trigo cresceu junto com o joio. Os ceifeiros aqui, os empregados, questionaram o dono do campo, e ele entendeu que era o inimigo que veio à noite e semeou o joio, e ele teve uma atitude: vamos esperar até que cresça, até a grande colheita. Então chegou o dia da grande colheita. Ele mandou que os seus ceifeiros separassem o joio e separassem o trigo. O joio fosse amarrado em feixes para ser queimado, utilizado em alguma coisa, e o trigo guardado em celeiro para ficar ali seguro. O Senhor Jesus, então, ele vem explicando, né? Eu sou o que semeia a boa semente, o campo é o mundo, a boa semente é os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo é que semeou, né? Esse joio é o diabo, e a ceifa é a consumação do século. Aí você ouve isso aqui. Será que isso aqui não mexe com a gente? Pois mexe comigo. Porque está falando aqui do meu futuro, de onde eu estarei. Eu tenho certeza que todos nós, talvez você que ainda não faça parte de nenhuma igreja ou não tenha tomado ainda a decisão no seu coração, mas eu já comentei aqui na igreja, se você perguntar lá fora no mundo, aonde ele quer morar depois da morte, com certeza eles falarão: o céu. Porque eles sabem, eles já ouviram falar sobre o céu e têm uma noção de como é, mas também tem uma noção também de como é o inferno. Mas eles só vão entender de fato isso quando tiverem o Senhor Jesus no coração. Infelizmente, a gente não pode obrigar ninguém a aceitar Jesus. O próprio Senhor Jesus, em determinado parte aqui do Novo Testamento, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Aí ele continua dizendo: se abrir a porta, eu entrarei. Se não abrir, eu não entrarei. Ele não vai entrar forçado no coração de ninguém. É necessário que você abra o seu coração e o receba por livre e espontânea vontade, não por opressão, como muitos pastores aí obrigam as pessoas a aceitarem Jesus em suas igrejas. Levam a pessoa até a frente, obrigam a aceitar Jesus. Algo forçado nunca será aceito por Deus. Mas quando você abre o seu coração por livre e espontânea vontade, você se transforma do joio para o trigo. E aí você poderá ter certeza de que
do grande julgamento, no dia que o Senhor Jesus voltar, você estará ouvindo as seguintes palavras: vinde bendito de meu Pai. Mas você que nos escuta também, caso não queira nada com Cristo, não queira nada com o Senhor Jesus, você não é obrigado. Você não é obrigado. Mas saiba que já tem um lugar preparado também, para ambos, para o joio e para o trigo. E é descrito aqui como algo ruim, porque o que queima o fogo só traz dor, só traz angústias, só traz desespero. Mas Deus é tão bom que Ele leva a palavra para todo mundo. Todo o mundo, todas as pessoas ouvem a palavra, ouvem sobre Jesus, ouvem sobre a necessidade de mudança de vida, de arrependimento. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Todos têm a mesma oportunidade, rico, pobre, negros, brancos, seja qualquer língua, todos têm a mesma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Todos, sem exceção. Para que no final também ninguém diga: eu não conhecia Jesus, eu não sabia quem é Jesus. Pois sabe sim, qualquer um que você perguntar sabe quem é Jesus. Agora a questão é que muitos não querem esse Jesus, não querem ter compromisso com esse Jesus. Se não querem ter compromisso com esse Jesus, lá no céu também não irão morar, porque é lá que Jesus está. Se não querem compromisso com Jesus, o único lugar é de fato o inferno. Que Jesus possa abençoar assim a sua vida, que o Senhor Jesus possa aí transformar você em joio para trigo, transformando a sua vida, transformando o seu coração. Se você está ouvindo essa palavra, não endureça o seu coração. Medite nisso que você ouviu aqui, que um dia, eu vou repetir aqui de forma bem breve, que um dia o Senhor Jesus voltará para julgar vivos e os mortos, e nesse dia Ele separará aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador daqueles que não o aceitaram, o joio e o trigo. E aqueles que aceitaram estarão com Ele no paraíso, morada eterna. E aqueles que não quiseram estarão no inferno. É isso que o texto quis dizer aqui, claramente. O Senhor Jesus, Ele semeia, Ele joga por todo o campo. O Senhor Jesus, Ele prega a palavra por todo este mundo. Essa live aqui, por exemplo, ela pode estar sendo ouvida lá em São Paulo, como ela pode estar sendo ouvida lá no Japão também. É só um exemplo disso. Então, a mensagem ela é pregada. O campo é o mundo. Todo mundo é semeado a palavra. Todo mundo ouve a palavra. Todas as pessoas ouvem a palavra. Para que depois não tenham desculpas. Eu não sabia. Pois sabia sim. Um dia tivemos um encontro com o Senhor Jesus. E esse dia foi o dia mais marcante da nossa vida. Foi aquele dia que transformou a nossa vida. E é isso que o Senhor Jesus quer de você. Ele quer que você abra o seu coração. Ele não quer te amarrar aqui como feixe de joio e te jogar no fogo para ser queimado. Mas Ele também não vai te obrigar a você se transformar num trigo. Como eu disse aqui, você precisa abrir o seu coração. Ser receptivo para Jesus. Para que Ele possa entrar, para que Ele possa fazer morada, fazer uma limpeza que precisa na sua vida, como fez na minha e de muitos outros, fazer-nos uma nova criatura, e essa nova criatura, ela será algo benéfico para nós, porque viveremos para a glória de Deus a partir disso. Então, que o Senhor Jesus Ele possa trabalhar no seu coração, trabalhar na sua vida. Aqueles que já são o trigo, que já são, fazem parte
aí do reino de Deus, dos filhos de Deus, que essa mensagem possa ser aí confortante também e incentivadora para vivermos ainda como trigo, como filhos do reino, como aqueles que falam a palavra de Deus a este mundo. Tem muitas pessoas aqui no Oriente precisando ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que assim possamos cumprir a sua missão. E que o Senhor Jesus te abençoe e que te faça aí quebrar esse coração, quebrar esse orgulho dentro do seu coração, que está te impedindo você de abrir a sua vida, o seu coração para Jesus. Por enquanto você está sendo um joio. Quando Jesus voltar, cuidado, para que você não seja amarrado e jogado no fogo. Abra o seu coração para Jesus. Que Deus te abençoe. Queridos, nós estamos terminando o nosso estudo dessa noite e amanhã nós teremos a nossa live de oração. Estaremos orando por você, pela sua família. Temos orado também pela nossa cidade, para que Deus guarde a nossa cidade. Temos orado incessantemente também para que Deus possa guardar o nosso país, fazer com que esse vírus ele venha a perder a sua força, que tem causado problemas em todas as áreas. Então amanhã nós estaremos aqui orando ao Senhor, buscando a Deus, agradecendo a Deus também pela as bênçãos que nós temos recebido. E você está convidado a participar conosco aqui, tá bom? Que Deus possa sim nos abençoar. Se você que está nos assistindo ainda não curtiu a nossa página, vai lá, curta a nossa página, para que você receba aí as nossas notificações quando nós estivermos aí iniciando uma transmissão ao vivo. Amanhã, live de oração. Domingo de manhã, nós temos a nossa escola dominical. Nós vamos também transmitir. Está sendo presencial, mas vamos transmitir também. Por alguns irmãos não podem estar presentes. E à noite, o culto de adoração também, às 19 horas. Você também é nosso convidado a participar conosco. Bom, que Deus possa te abençoar e compartilhe com outros a mensagem. Compartilhe com outros. Eu tenho sempre frisado isso, nós precisamos fazer alguma coisa. E o que podemos fazer é isso. Compartilhar a mensagem. E essa mensagem é poderosa e ela pode abençoar vidas. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Senhor nosso, te agradecemos por este momento, ó Deus. Que essa simples parábola que o Senhor Jesus disse aqui possa ficar gravada no nosso coração, mas que a gente possa também colocar em prática, ó Deus. Se estamos sendo joio, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a mudar essa realidade em nossa vida. Para o Senhor não há impossíveis. Se tem algum ouvinte aqui, alguém que está nos assistindo, que precisa disso, Senhor Deus, precisa fazer um concerto com o Senhor, porque às vezes estava em teu caminho, mas saiu, que o Senhor possa agir nesse coração. Se tem alguém que está com um coração duro, tão duro, que está impedindo o Senhor de andar, que ele possa tomar a iniciativa de abrir esse coração. Que o Senhor mostre a ele a necessidade, Senhor Deus. Que possamos chegar no último dia e ouvir as palavras benditas do Senhor Jesus. Vinde, benditos de meu Pai. Pai querido, e que aqueles que estão nos ouvindo possam também ouvir isso. Mas não deixe, ó Deus, tenha misericórdia de alguém ouvir a dura palavra: apartai-vos de mim para o fogo. Transforme essas vidas, Senhor Deus. Mude essas vidas para a glória do Senhor, ó Deus. Nós oramos agradecidos, não no nosso nome, ó Deus, mas no nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Meus queridos, obrigado pela sua atenção. Fico muito feliz pela sua participação. Depois estarei indo lá nos comentários, vou curtir o seu comentário, o seu amém, tá?
para que você saiba que nós estamos aí gratos pela sua participação. E fique conosco amanhã, venha orar com a gente, venha fazer o seu pedido de oração. Nós estaremos orando por você, pela sua família, para Deus te abençoar, tá bom? Deus abençoe você e tenha aí um bom final de semana, né? Estamos na metade aí, mas que Deus te abençoe até o final dessa semana. Esperamos você aí amanhã, esperamos você aí no domingo de manhã e no domingo à noite. Que Deus te abençoe.